Olá, amigos do programa Reflexão Espírita. Hoje vamos abordar a questão das causas anteriores das aflições que Allan Kardec coloca como um dos subtítulos do seu capítulo 5º no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores em que se baseia, e ele chama de dogma, o dogma da reencarnação, os espíritos escolhidos por Jesus para se elegerem como a Pleiade da verdade, eles respondem que a reencarnação se baseia na justiça de Deus. Quer dizer, só há justiça de Deus se houver a reencarnação. Então nós vamos pegar nessas causas anteriores exatamente o porquê que há certos fatos que só são explicados caso nós compreendamos a reencarnação. Diz Allan Kardec assim: se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhes são completamente estranhos, que não foram causados nesta existência. Por exemplo, a perda de entes queridos que sustenta a família, os acidentes, por mais que sejam precavidas, as pessoas não podem impedir certos acidentes, os reveses da vida, as calamidades naturais, as enfermidades de nascença e há mesmo as enfermidades que nos alcançam durante a existência de forma contundente em determinada fase das nossas vidas, nos impelindo a um novo estágio da evolução, em que temos que esquecer todos os planos que temos para a nossa vida e observarmos que a vida tem planos para nós e nos resignarmos e buscarmos as forças de que necessitamos para atender aos desígnios de Deus. Então a reencarnação, ela chega aqui com uma explicação plausível e única que vem justificar o porquê nós nascemos com determinadas patologias e mesmo dentro do nosso lar, outros não nascem com nada de problema e nós muitas vezes nascemos com problemas gravíssimos, fisiológicos, que vão nos impedir uma vida normal, e quando outras patologias que nos alcançam durante a existência. Então me recordei, antes de vir trazer este caso para vocês, na década de 80, no final da década de 80, ficamos 2 anos indo para São Paulo, como médico, estudando a técnica da regressão de memória, que viemos aplicar até 1996, 97 aqui na nossa região, Londrina, Cambé. E dentro nesse trabalho, nós tivemos a oportunidade de vislumbrar muitos fatos importantíssimos que só a reencarnação explicaria, mas não cabe a regressão de memória como técnica terapêutica, utilizada como terapia, o dever de provar nada, mas sim de aliviar o sofrimento dos seus semelhantes. Mas certa vez eu atendi um caso que me marcou muito profundamente. Adentrou meu consultório uma jovem mulher, uns 38 anos aproximadamente, com o seu marido, e ela veio arrastada, quase que carregada por ele, mas andando, embora muito dificilmente, com muita dificuldade. E depois que se sentou, começamos a conversar, várias informações nos foram passadas naquela primeira amnésia. Primeiro, que ela era católica, fervorosa, dedicada. Segundo, que ela tinha adquirido há alguns anos uma artrite reumatoide deformante e que vinha se alastrando no seu organismo, fazendo com que suas grandes articulações ficassem travadas e ela tivesse a perda quase completa e algumas já completas do movimento e a doença progressiva. Ela sabia que lá no futuro ela não mais andaria nem se mexeria. E ela já havia procurado todos os especialistas possíveis. E ela chegou ao nosso consultório falando que era católica, que não acreditava em reencarnação, mas que confiava no meu trabalho em função das pessoas que a haviam encaminhado. Perguntou se eu poderia ajudá-la. E eu naturalmente disse que não sabia. Primeiro porque eu nunca tinha atendido um caso de uma doença deformante com regressão. Normalmente a gente atende sintomas psicossomáticos, onde não há lesões no organismo. Se faz o raio-x do pulmão, não tem lesão e a pessoa tem a falta de ar. Então a regressão está profundamente indicada. Ela estava lesionada com os exames todos alterados.
Então, quando ela passou essa informação de que não acreditava em reencarnação, nós dissemos para ela não se preocupar com isso. E daí, numa outra sessão, iniciamos o processo da terapia. Ela deitada, semi-sentada num divã, fechou os olhos, e à medida que fomos estimulando, sem termos a mínima ideia do que ela vislumbraria ou visualizaria, ela viu uma imagem de uma vila, numa cidade grande, aparentemente grande, onde havia um casal e uma jovem de aproximadamente 16, 17 anos, discutindo fervorosamente. O clima era muito ácido, era muito nervoso. E de repente ela vê essa jovem sair correndo de dentro dessa casa. Chegar à beira de um monte, olhar para baixo, olhar à esquerda, ver que vinha vindo um trem e se jogou. Ela viu aquela cena. Ela não se identificava, só via. Só que na hora que ela viu a moça cair, o trem passar por cima, ela emitiu um grito de dor. Ela sentiu todas as suas juntas doerem absurdamente. Ela deu um berro na minha clínica que eu fiquei até achando que pessoas iriam entrar para ver o que tinha acontecido. Mas logo passou e com a técnica nós conseguimos esgotar aquele conteúdo. Terminamos a sessão, ela foi para casa e nunca mais voltou. Passados uns 6 anos aproximadamente, entrou uma senhora a consultar conosco e essa senhora nos trouxe a seguinte informação: doutor, eu sou prima daquela paciente tal, tal, tal. Eu não me lembrava. Aí ela lembrou, é aquela da artrite deformante. Ela pediu para eu te trazer um abraço e um recado, que ela é muito grata, porque até aquele momento ela jamais imaginou ou pôde entender por que Deus a castigava. Mas a partir daquela regressão, mesmo sem crer em reencarnação, ela entendeu que se existe uma lei de Deus, ela estava plenamente sendo usada a seu favor para libertá-la de algo que ela tenha feito de errado. E nunca mais ela se revoltou contra isso. Na verdade não era revolta, ela tinha uma mágoa que ela carregava do Criador. Então veja que interessante, a reencarnação, através da regressão, alcançou uma pessoa que não é reencarnacionista e ajudou-a a compreender que não era Deus que a punia, que era ela própria, através do seu corpo espiritual, lesava o seu próprio organismo físico novo e dava conta de reajustar seu corpo espiritual, de maneira a ele se curar, enquanto seu corpo físico adoecia. E um dia, quando ela se deixar a terra, o corpo que estava doente terá perecido e seu corpo espiritual estará iluminado. Esse é o ensinamento que a doutrina vem nos apresentar através dos ensinamentos dos benfeitores, dos espíritos, chamado Espírito Verdade, essa pleiade de espíritos, e que nos ajuda, através da ciência, respaldado pela ciência, a compreender que a justiça de Deus, na justiça de Deus a gente vê a reencarnação, ou melhor, na reencarnação está a plena justiça de Deus. Obrigado, até o nosso próximo encontro.